E aí, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a correção do PET da segunda semana, tá? Referente à matéria de história, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. O tema dessa segunda semana seriam os embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Ok? Então vamos lá. Tinha um texto para vocês lerem que chamava O Coronelismo e o Voto do Cabresto, o texto 2, A Política dos Governadores, e o texto 3, O Acordo do Café com Leite. Foram políticas que fizeram parte dessa primeira república, né? O coronelismo, o voto do cabresto, política dos governadores, a política do café com leite, tá? Bem, agora é hora de testar seus conhecimentos, lembrando-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Então, atividade 1, gente, pedia, depois que vocês lerem os textos, né, aqueles textos, e tiverem feito a leitura, fizeram a leitura, vocês tinham que responder no caderno de vocês, na apostila de vocês, e que deveriam avaliar a relação e a dependência política entre o governo federal, estadual, que eram os grandes fazendeiros, né? Vocês sabem que nessa época imperou uma política que a gente chamava de república oligárquica, república de poucos, o poder concentrado na mão de pequenos grupos, e coronéis durante o período da república com café com leite, tá? Então, a relação e a dependência política entre elas era nítida e se dava da seguinte forma. Então, resposta da atividade 1. No âmbito federal, baseava-se num compromisso político entre o governo federal e as oligarquias que governavam os estados. A política dos governadores estabelecia que os grupos políticos que governavam os estados dariam irrestrito apoio ao presidente da República. Então, os governadores estavam na cola, colado com o presidente da República, tá, gente? Em contrapartida, o que o governo federal tinha que fazer? Ele só reconheceria a vitória nas eleições dos candidatos ao cargo de deputado federal pertencente ao grupo que apoiava. Então, eles ajudavam o governo e o governo considerava candidato só o que as pessoas que tinham interesse apoiavam. Então, era uma troca, tá? Uma troca que existia. Um toma lá da cá. No âmbito estadual, as oligarquias estaduais também dependiam de votos para conquistarem ou assegurarem seu domínio político. Daí a necessidade de barganharem com os coronéis locais. Coronelismo, os grandes proprietários de terra, latifundiários. No âmbito municipal, federal, estadual, vem no municipal. Os coronéis locais dependiam do governador para obtenção de auxílio financeiro para obras públicas e benfeitorias gerais. Daí a necessidade de apoiar e obter votos para os candidatos de determinada facção das oligarquias estaduais. Então, o pessoal do município, os coronéis que eram das cidades, os municípios, eles acabavam apoiando os candidatos que o governador indicava para poder ter o quê? A ajuda em suas cidades, né? Benfeitorias e dinheiro, né, para financiar as obras públicas e tal. Então, era uma política realmente de trocas e envolvendo pequenos grupos. Essa hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, que é a política do café com leite, que vocês entenderam que é uma hora era um presidente mineiro, outra hora era um presidente paulista, ela prevaleceu até a Revolução de 1930, quando Vargas chega e dá um basta nessa política. Então, foi praticamente um tempo muito grande onde eles se revezavam, né? E só
acabou essa política quando Vargas entrou quebrando esse pacto, porque Vargas não era nem mineiro e nem paulista, e sim gaúcho. Então vamos lá. Atividade 2, o coronelismo. Essa é uma pergunta, né? O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, de 1889 a 1930, ele tinha como uma de suas principais características o controle do voto, que era o tal voto do cabresto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Lógico, a pessoa não podia votar com liberdade. E isso era uma prática republicana, né? Uma coisa que tinha que conter na República, né? A liberdade do voto. Então, nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, qual seria a resposta? A. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes? Não. Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional? Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica? Qual será a resposta, gente? Se vocês responderam a letra C, vocês acertaram na mosca. Agrária, gente, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Alguns poderiam até ter uma tradicional, né? Com a manutenção da escravidão. Não, a escravidão não existia mais nesse momento, tá, gente? Então, a letra certa mesmo era uma estrutura, o coronelismo era uma estrutura agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Tá bom? Então, essa é a finalização da correção do PET do terceiro ano, na segunda semana, rápido. Eu espero que vocês tenham acertado e feito as atividades propostas, tá bom? Ó, grande força para vocês, se cuidem e fiquem com Deus, tá bom? Beijos!